Permitam-me, antes, elencar 3 preliminares que acho fundamental. A primeira é de que a lei não resolve o problema das pessoas. A lei precisa ser o resultado de um processo. Deputado professor Israel, deputado Delmaço, deputado Michel, teve há pouco aqui, sabem disso. A lei não resolve absolutamente nada. A lei precisa ser o resultado do processo. Quando a lei começa um processo, ela só piora as coisas, porque ela engessa. Imagine que eu conversava aqui com o secretário e examinava com o professor Júlio Gregório o projeto do Congresso Nacional. Os estudantes teriam, no nível de engessamento por uma lei, ou seja, vindo de fora, 3 ou 4 turnos com 45 minutinhos de aula absolutamente no plano imaginário, abstrato, naquele nível de eu finjo que converso, vocês fingem que aprendem. Não é a lei que tem que disciplinar isso. Então, essa é a primeira preliminar. Não é a lei que pode disciplinar isso. Tá? Eu acho que eu tenho que ter essa consciência, inclusive no debate interno aqui. Não é a lei. A segunda preliminar é, como disseram aqui a deputada professor Israel, o secretário Júlio Gregório, o professor, deputado e professor Reginaldo Vera. Esse debate precisa ser feito por quem efetivamente protagoniza. Não pode ser feito de gabinete nos ar refrigerados. Ele precisa ser feito por quem protagoniza, precisa ser feito pelo chão de fábrica, que eu gostei da expressão. Eu só acho que o chão de fábrica é fundamentalmente o professor, mas é também o servidor da escola, fundamental o servidor da escola. É fundamental o estudante, que é um primeiro destinatário. A presença do Ministério Público aqui, ela é importante para a gente compreender que a educação é um direito transindividual. Transindividual. Tem direito à educação, e essa é a grande colaboração da Escola de Frankfurt nesse plano, ainda do início do século passado. Tem direito à educação, professor Murado, aquele amigo que nunca passou em sala de aula, nunca viu uma escola na vida, e que tem direito a que formemos cientistas que vão encontrar um remédio para curar doenças até hoje incuráveis, né? Que formemos professores, que formemos uma linha de ação. Então, esse que nunca passou numa escola. Então, o direito das categorias envolvidas é um direito de segunda geração, que é o direito corporativo, é claro. É o direito dos pais à educação dos seus filhos, o direito dos estudantes, mas o direito transindividual daquele que nunca passou numa escola, nunca viu uma escola, mas que tem direito à educação para que nós tenhamos um país diferente. Essa é uma outra compreensão da realidade, por isso é que o Ministério Público adotou, a partir de 88, da Carta de 88, esse tema como um tema fundamental. Então, fundamental, né, contra essa segunda preliminar, a participação do chão de fato, eu gostei dessa expressão, daqueles que diretamente atuam com o assunto. Né? Os educadores. Eu sempre entendi que, sendo fundamentalmente o professor e o estudante, também, fundamentalmente, o servidor, a servidora da escola. Eu, inclusive, aqui lutei muito contra a terceirização desses setores. Feito em governo passado. Lutei muito, porque nunca compreendi que uma merendeira não fosse uma educadora.
nunca compreendi que esse trabalho fosse diferenciado, que lida diretamente. Sempre achei absolutamente ridículo, idiota e a serviço de quem quer ganhar dinheiro fazendo a educação apenas um objeto de lucro. Né? Então, lutei muito aqui nessa casa contra esse tipo de terceirização que vai dar. A terceira preliminar, antes de entrar nas metas, com o perdão do deputado Reginaldo, nosso presidente da Comissão de Educação, é o fato de que nós tenhamos continuidade. Assim, essa audiência pública ela é fundamental no processo legislativo, mas que possamos, a partir dos estudantes, participação de UNE, né, da UBS, das entidades estudantis, que possamos fazer ainda uma comissão geral com participação dos nossos companheiros, dos nossos colegas parlamentares, das mais variadas áreas, para uma intervenção efetiva. Nós tínhamos programado uma comissão geral com a UNE, com a União Nacional de Estudantes e com os sindicatos professores, e abrimos mão dela em função da iniciativa da Comissão de Educação, iniciativa absolutamente profícua, e gostaríamos de fazer essa proposta, tirar isso aqui, nós fizéssemos uma próxima comissão geral, antes ainda da votação da matéria. Nós temos receio de debater aqueles temas mais polêmicos. Por exemplo, a participação, a possibilidade de ter direito o excluído do excluído, que é o sistema prisional. Então, na meta 10, diz: garantir no sistema público de educação, o DF, a oferta de escolarização às pessoas jovens, adultas e idosas em cumprimento de pena judicial de privação de liberdade no sistema prisional do DF, de modo que, até o último ano de vigência do plano, no mínimo 50% dessa população esteja atendida em um dos segmentos: educação de jovens, adultos e idosos, na forma integrada de educação profissional. Eu digo isso porque a educação é a única forma de libertação que não submete a pessoa a outro senhor. Ela liberta mesmo. Há muitas formas de libertação, mas essa liberta que não submete a ninguém. É um debate que dificilmente se faz, não é tão simpático. O preso é excluído, é o excluído do excluído. Né? E nós precisamos atender isso. Há um ensino especial. A tese extremamente profícua da inclusão fez com que, ilusoriamente, se compreendesse, professor Júlio, que a inclusão seria feita de tal modo a que se desse a possibilidade de acabar com os centros de ensino especial e até de restringir a idade daqueles que ali estavam. A inclusão é um sonho de todos nós, ninguém tem dúvida disso. Mas há hipóteses em que essa inclusão não é possível e essa educação precisa ser continuada. Nós conseguimos aprovar uma lei na legislatura passada, tivemos a ajuda, inclusive, do Poder Executivo sensibilizado, dos colegas parlamentares, todos aqui participantes. Aqui não é essa história de autoria, é uma grande, digamos assim, é um dos vícios da vaidade, que é uma doença gravíssima. Né? Todos os colegas participaram ativamente. Eu apenas proporcionei o debate. Todos os colegas participaram. Nós conseguimos aprovar, fomos executivos sensibilizados. E estão aí os centros de ensino especial. Então, precisamos tentar aumentar a oferta e atender efetivamente essa classe estudantil. Quanto à valorização dos profissionais da educação, a isonomia, que é fundamental. Eu acho que nós entramos, ou seja, o agente público, o poder público entra com os recursos, então a prioridade é dinheiro, não é conversa. A prioridade é orçamento, não é conversa.
Prioridade é investimento, não é conversa. Nós precisamos perseguir efetivamente essa meta. Nós não podemos parar de perseguir. Nós entramos com isso. E o protagonista, aquele que participa efetivamente do processo educacional, professores e professoras, servidores e servidores, estudantes, fazem o plano. Eu acho que é assim, ninguém é proprietário da verdade. Não pode ser o árbitro gerado nos gabinetes que o faz. Então, nós precisamos perseguir a meta 17. Ela é fundamental. Fundamental. A meta 17 é fundamental. Se não houver a valorização do professor e da professora, do profissional da educação, nós não ficaremos só em discurso. Não avançaremos. A meta 20 de ampliação do investimento em educação pública de forma a duplicar o atual percentual de investimento em relação ao PIB do DF até o final desse plano. Tendo ainda como referência para o financiamento da educação o investimento per capita em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, com base no custo, aluno, qualidade inicial, a ser definido em função da realidade social. Sem esquecer da meta de número 1, que é a universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar essa oferta em creches públicas e comunitárias. Toda vez que se fala de combater a violência, cortando apenas os galhos da árvore, sem mexer na raiz. Quer dizer, reduzir a maioridade penal, prender o bandido pobre. O bandido rico é convidado para ser paraguifo de formatura, porque paga a festa. Mas o bandido pobre tem que ser preso. Tá? Isso é impressionante. Toda vez que se fala disso, a melhor forma de combater, a única forma definitiva de combater a violência, a história inglesa, a história da Inglaterra conta isso. Há meio século. A história do Uruguai conta isso há não muito tempo. É trabalhar o planejamento familiar. Nós vamos ter que ter coragem de fazer isso. Vamos ter que ter coragem de fazer esse debate no país. E trabalhar as creches públicas. Se nós deixarmos as nossas crianças ao talento dos traficantes, nós nunca vamos poder cobrar pelo erro a quem antes a gente não deu a chance de acertar. Sempre se faz isso. A gente já nasce podendo a morte. É só percorrer o caminho. Pois bem, eu me alonguei, mas fundamentalmente para que nós possamos assumir esse compromisso com a consciência de que a lei não resolve as coisas.